Bom dia, seja bem-vindo ao Esporte Urbano. Aqui você vê o esporte que você pratica. Neste programa falaremos sobre tratamento, prevenções de lesões e para você que pratica o seu esporte ao final de semana e muitas vezes fica em dúvida com relação ao seu condicionamento. Temos então como convidado Dr. Félix Drummond, gestor do Centro Integrado de Medicina do Exercício do Hospital Mãe de Deus e também responsável pelo Centro de Fisioterapia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Esporte Urbano. Bom dia. É uma satisfação estar aqui no Esporte Urbano para conversar com vocês algumas coisas a respeito da medicina do exercício e do esporte, enfocando principalmente aquelas pessoas que gostam da prática do exercício e da prática do esporte e que tem que ter o seu devido cuidado para que possa ter um bom ganho nessa prática, um bom benefício e evite ao máximo as suas lesões. O Hospital Mãe de Deus é um dos hospitais mais tradicionais de Porto Alegre e reconhecido pela sua excelência no atendimento. Agora, como surgiu essa ideia do Centro Integrado de Medicina do Exercício? Bom, na verdade o Mãe de Deus ele é pioneiro nessa área de medicina do exercício, especificamente começou com a reabilitação cardíaca desde o seu início, no sentido de orientar e inclusive treinar aquelas pessoas que tinham um problema cardíaco. Já naquela época, na década de 70, foi o terceiro programa nessa área de reabilitação cardíaca que surgiu no país, mostrando assim esse pioneirismo e mostrando da importância do exercício físico para o cardiopata. A partir daí, de vários estudos que nós pudemos ver no decorrer dos anos, se um indivíduo que tem um problema cardíaco se beneficia do exercício, obviamente que a população toda se beneficiará também da atividade física. Então, em 97, foi criado o Centro Integrado de Medicina do Exercício, com o intuito de seguir com o programa de reabilitação cardíaca, mas já ampliando a atuação para programas de prevenção e programas até, inclusive, de condicionamento físico para as pessoas que tinham algum problema ou mesmo que não tivessem problemas. E além dos programas, também começamos com a avaliação para práticas de exercício físico para a população em geral. É muito interessante, né? Eu participei um tempo da minha vida de trabalho, trabalhei lá na Varig. E aí eu encontrei um colega seu lá, que eu fiquei muito amigo, o Dr. Salvador, e lá nós desenvolvimos esse trabalho com alguns funcionários e ele então tinha a Prevencor. A Prevencor, ela ajudou a desenvolver esse trabalho lá no Mãe de Deus, doutor Félix? Bom, na verdade, a Prevencor, digamos assim, foi a origem do CIME, né, do Centro Integrado de Medicina do Exercício. Eu comecei na Prevencor, a partir do momento que eu fiz a especialização em Medicina do Esporte. Eu fiz a especialização porque já no 5º ano de faculdade trabalhava com o futebol, então fui buscar uma especialização em Medicina do Esporte, trabalhava no Grêmio à época. Fui estagiário 5º, 6º ano, depois trabalhei mais algum tempo e posteriormente fui para o Internacional. Vejam só como são as coisas. Mas quando fiz o curso de especialização, voltando à Prevencor, então eu vi aquele outro lado do esporte, que era um esporte que reabilitava os indivíduos depois de um infarto, depois de uma cirurgia de revascularização. E o interessante assim, é que eles ficavam tão bem, ou às vezes melhor, de antes do evento, né? E foi lá que eu conheci o Dr. Salvador Ramos, que tu comentasse, que foi quem me convidou e quem sempre foi um incentivador lá dentro do Mãe de Deus para a atuação da medicina do esporte também. Ele cardiologista e médico do esporte, nos deu todo o apoio, ele junto com o Dr. Belmar Andrade, para nós, e eles também que começaram o CIME, para nós ampliarmos a nossa atuação. Exatamente assim, dessa maneira bem interessante, assim,
associando o exercício ao doente, né? A gente sempre pensa esporte, atleta, né? Mas todos nós devemos fazer alguma atividade física, de preferência um exercício físico bem orientado por um profissional de educação física, mas se não pudermos fazer atividade física, já é saudável, já é importante. Importante lá. Só fera lá, Dr. Belmar, Dr. Salvador, professor Celso Acosta, só turma que nada conhece, né? Não conhece nada de esporte e estão aí promovendo para nós todos essa ajuda aí na condição da prática do exercício físico. E quanto ao centro de fisioterapia? Bom, a partir do momento que o CIMI já foi ganhando essa maturidade, nós em 2001 criamos associado um centro de fisioterapia para reabilitação e prevenção das lesões, né? Porque a gente sabe que mesmo numa prática mais leve de atividade física, nós podemos ter o risco de alguma lesão, né? Então associamos os programas de exercício à reabilitação cardíaca ao centro de fisioterapia, que depois ficaram em espaços diferentes, como são hoje, devido ao crescimento de ambos, né? Então tivemos dois serviços que cresceram e a partir de determinado momento se tornaram tão grandes que necessitaram de área física maior. E eu segui à frente do CIMI e agora retornei à frente do Centro de Fisioterapia no ano passado, o qual nós pretendemos integrar a uma outra estrutura maior e mais ampla relacionada ao esporte, que vai trabalhar exatamente tudo que se tem trabalhado, que são essas questões relacionadas à avaliação para a prática de atividade física, agora com a ideia de laboratórios de fisiologia, de biomecânica para avaliar adequadamente o atleta, mais a prática de exercícios para prevenção e reabilitação, como já comentei, mais o tratamento das lesões relacionadas com o esporte. Nós temos lá no Mãe de Deus ainda um curso de especialização na área de medicina e ciência do esporte e também temos a residência em medicina do esporte, que são 3 residências no Brasil. É a nossa aqui no Rio Grande do Sul, em parceria com o Hospital Geral de Caxias, e mais 2 em São Paulo, na USP e na Unifesp. Quer dizer, mais uma vez nós fomos pioneiros quando se criou a residência, quando conquistamos a residência médica em medicina esportiva, iniciamos junto com a USP e a Unifesp em São Paulo. Quer dizer, o Mãe de Deus mantém assim uma estrutura de medicina do esporte, não só na assistência, mas também como no ensino, e logo nós queremos também avançar em pesquisa nessa área. E para o atleta de final de semana, o Mãe de Deus tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, que acontece uma sala de fisioterapia lá no ginásio Tesourinha, da qual o Dr. Félix acompanha e também prescreve. Poderia nos dar alguma coisa, falar a respeito desse trabalho no Tesourinha? Bom. E também, doutor, quais as principais lesões que chegam até o Tesourinha justamente pela pessoa estar sem esse preparo todo? Bom, o Tesourinha, digamos assim, faz parte do projeto social do Hospital Mãe de Deus, né? É uma parceria, então, que o hospital entrou com a ajuda na estruturação física e com os fisioterapeutas para atuarem junto conosco lá. Então esse público que é atendido no centro de fisioterapia, na clínica pública de fisioterapia esportiva do Tesourinha, é o público que atua nas atividades da Secretaria Municipal de Esportes e aqueles atletas amadores que não têm recursos ou não têm um seguro de saúde ou não têm um convênio. Diferente daqueles que procuram o Centro de Fisioterapia do Mãe de Deus, que atende pelos convênios, lá no Tesourinha nós atendemos aqueles indivíduos que estão nas atividades, nos parques e nas praças da cidade, vinculados à Secretaria Municipal de Esportes. Em termos de lesões, depende, porque nós, como atendemos todas as faixas etárias, principalmente lá no Tesourinha, nós atendemos desde as escolinhas que existem lá no próprio Tesourinha, atendemos indivíduos de meia idade ou de terceira idade que praticam jogos, dança, enfim, e atletas do esporte amador que não têm
acesso, como eu disse, a convênios. Então, é uma variedade de lesões que nós atendemos lá, desde entorses, lesões musculares, então uma série de lesões que estão relacionadas com o esporte, sim, mas que eventualmente estão relacionadas com a falta de preparo das pessoas para o esporte, né? Então, quando nós falamos de uma avaliação para a prática desportiva, não é só uma avaliação no sentido de prevenir uma morte súbita, por exemplo, é uma avaliação global, no sentido de avaliar aquela pessoa se ela está bom do ponto de vista cardiorrespiratório, mas se ela está bem também do ponto de vista músculo-esquelético ou músculo-articular esquelético, né? No sentido assim de que o indivíduo, para fazer uma prática de esportes, ele tem que estar totalmente preparado para aquele esporte que ele vai praticar. Se for só uma caminhada, ok, é um tipo de preparação. Mas se for praticar um esporte como o futebol de fim de semana ou vôlei de fim de semana, aí já é outra preparação, né? Então, vejam bem, é importante o indivíduo ter a consciência de que ele precisa fazer uma avaliação, não simplesmente assim para descartar uma patologia, também para descartar uma patologia, mas também para ter uma orientação de como ele deve se preparar para aquela prática desportiva, seja ela leve ou seja ela mais intensa. Na verdade, o indivíduo está sujeito a qualquer tipo de anomalia, mas o importante é a prevenção. Na verdade é isso, esses exames servem para prevenir. Eu entrei nesse assunto pelo seguinte, doutor. Semana passada, em São Paulo, teve uma final do Campeonato Sub-17. E novamente, porque isso está acontecendo seguido nos gramados do Brasil, né? Um jogador de idade de 17 anos, no jogo entre São Bernardo e Portuguesa, teve um mal súbito. E seguido de parada cardíaca. Como isso está acontecendo muito seguido, qual é a sua ideia a respeito disso, dessas situações que se agravam com equipes de futebol profissional e, veja bem, equipes de futebol amador não têm nenhum acompanhamento que essas equipes geralmente têm? Bom, eu acho que a gente tem que pontuar bem essa questão para não assustarmos assim. A morte súbita no esporte, ela tem uma prevalência muito baixa. É que hoje nós temos mais presença, a presença é mais forte dos meios de comunicação, sejam eles a televisão, o jornal, mas a internet, logo que se tem uma notícia já está na internet. Então, hoje o acesso é muito fácil à informação. Mas os dados estatísticos são de que a prevalência de morte súbita ainda é bastante baixa. Então, eu estou querendo salientar isso para dizer, porque as pessoas podem pensar assim, bom, não vou fazer exercício porque está todo mundo morrendo. Não, tem pouca gente morrendo. Bom, o segundo aspecto, assim, a avaliação do atleta em passar por um processo infeccioso, isso é um alerta que eu faço. Aqueles indivíduos que têm uma gripe forte e que vão dizer assim, vou praticar um exercício para botar a gripe para fora, não façam isso. Não façam isso porque aquele vírus ou aquela bactéria pode vir a se instalar lá no nosso músculo do coração e levar também à morte súbita. Então, quando estiver muito gripado, o remédio é sempre o mesmo. É repouso, vitamina C e cama, tá? Então, isso eu acho que é importante a gente salientar. E, claro, dentro do possível, se as estruturas puderem estar mais disponíveis no sentido de ter uma estrutura de emergência próxima ou dando cobertura a grandes eventos, é bastante interessante no sentido de nós tentarmos evitar esses problemas da morte súbita. Vocês viram bem que existe a possibilidade, sim, de uma pessoa pós-operatória praticar atividade física. Acho que daí que surgiu aquele jogo, né, que acontece no verão aí dos transplantados. E parabéns você que conseguiu transplantar e praticar sua atividade física. Bom, foi bom. Quero agradecer aqui ao meu amigo, o Dr. Félix, por ter vindo. Muito obrigado, doutor. E gostaria de deixar algum endereço que as pessoas pudessem entrar em contato com o senhor?
Bom, a satisfação foi toda minha de estar presente com vocês. Espero ter passado informações interessantes. Nós estamos à disposição no 3230-2610, 3230-2610 ou no 3232-5952, 3232-5952. E qualquer coisa também no site do hospital é fácil nos encontrar. Muito obrigado. Muito obrigado. Esporte urbano, o esporte que você pratica. Fique aí para o próximo bloco. Está de volta Esporte Urbano, o esporte que você pratica. Tudo que nós escutamos do Dr. Félix, Esporte Urbano foi in loco verificar esse trabalho. Fizemos algumas entrevistas, quero convidar você a assisti-la comigo. Estamos aqui com a gerente do Centro de Fisioterapia do Hospital Mãe de Deus, a Lísia. E ela vai nos explicar o processo que o paciente passa ao iniciar uma recuperação de pós-cirurgia ou lesão. Dentro do Centro de Fisioterapia, nós trabalhamos com um tratamento dividido em 3 fases. A fase 1 inicia na fase aguda, quando o paciente ainda tem dor. Então ele faz um tipo de fisioterapia, a gente chama convencional, com a parte de analgesia, oxigenação, que nós utilizamos os aparelhos de alta tecnologia para isso. A segunda parte é quando ele entra com um reforço muscular, que seria a fase 2. Então nessa fase 2 seria a cinesioterapia, estabilização de tronco, que são ginásticas francesas e americanas para reeducação dos músculos da coluna e dos músculos de todo o corpo, de todos os segmentos do corpo. E a fase 3, que é quando o paciente já está na última fase, que ele ainda não sente, que ele parou de sentir dor, entra a parte de propriocepção e desestresse. Essa parte de propriocepção é quando tu faz com que o paciente já tenha uma consciência corporal e ele tem que começar a ir para a vida diária dele, mas é uma vida diária mais, digamos, mais puxada. O que seria assim? Ele é um praticante de atividade física regular, então ele vai fazer essa parte de propriocepção, que ele vai se movimentar muito para ter os reflexos de volta, porque quando tu passa por um longo período de recuperação, dificilmente tu volta na mesma intensidade, então tu faz esse exercício de propriocepção. E é interessante que nós conseguimos, ao longo desses 11 anos, criar uma estrutura física que comporte a evolução do tratamento do paciente nessas 3 fases. Que bom, ok, então nós vamos verificar tudo isso que a Lísia falou lá dentro do Centro de Fisioterapia. Vamos junto! Então, vamos chamar a atenção para esse equipamento que tens aqui. Bom, essa paciente fez um tratamento cirúrgico de joelho e ela está com uma edema na região nível inferior do joelho. E essa bota é uma bota intermitente que ajuda a desenvolver uma redução do edema, né? Ela diminui o fluxo do edema no local e ela consegue ter uma boa melhora na mobilidade do articular do joelho, favorecendo até a recuperação funcional dela. Ela tinha uma lesão no joelho. Isso. E aí qual é a cirurgia que ela realizou? Ela fez uma artroscopia, uma meniscectomia. A gente precisa usar esse tipo de aparelho e outros recursos para justamente ajudar na redução do edema e o paciente conseguir ter uma boa mobilidade articular do joelho. Então, mais um equipamento aqui do Centro de Fisioterapia do Hospital Mãe de Deus. A fisioterapeuta Mauro, pode nos explicar? Nós temos aqui um equipamento de eletroterapia, tá? É um dos aparelhos que a gente usa com bastante evidência aqui com nossos pacientes, tanto nas lesões esportivas como nas lesões musculares, lesões tendíneas. A gente tem uma resposta muito boa com relação a todo tipo de tratamento que a gente usa para analgesia, para reforço muscular e tem uma boa resposta com relação aos pacientes. Esse equipamento ele é encontrado aqui no nosso estado. Tem no serviço de reabilitação do Refis de São Paulo e na Seleção Brasileira de Futebol. Qual é a quantidade de pessoas que vocês atendem normalmente aqui no Centro de Fisioterapia? Nós temos 3 turnos, tá? Período da manhã, tarde e noite, em torno de 240 a 300 pacientes ao dia. Além dessas lesões específicas que tu nos mostraste os equipamentos, quais outras lesões que vocês tratam aqui na clínica?
Bom, até comentando mais assim a respeito das lesões, a gente tem todos os pacientes que têm lesões na área de ortopedia, traumatologia, reumatologia, que precisam fazer um tratamento a nível postural, né? E temos vários outros pacientes que também se encaixam nesse perfil que a gente normalmente atende aqui no nosso centro. Nós temos aqui um paciente fazendo um tratamento. Como é seu nome, por favor? É Júlio. Júlio do quê? Júlio Pieretti. Júlio Pieretti. Júlio, fala para nós um pouco da tua lesão e do tratamento que estás realizando. Eu caminho em torno de 1h30, 2 horas por dia. E aí eu senti dor nos tornozelos, aí fiz o exame e constatado tendinite. Aí eu fui no médico e realmente meu tênis que eu estava caminhando estava errado. E é por isso que eu estou fazendo tratamento. Agora já comprei um tênis bom para caminhar 2 horas por dia, em torno de 2 horas. Marco, fala um pouco para nós desse equipamento aqui que ele está utilizando. Ele está usando um aparelho aqui que mais para nível de analgesia, porque ele está com bastante dor na região de tornozelos, mas depois a gente pode fazer com o mesmo aparelho, a gente pode fazer um trabalho de reforço muscular e encaminhar ele depois para fazer um trabalho ou postural ou até realizar um exame que a gente faz aqui na clínica, que chama de baropodometria, que vai analisar todo como é que está a marcha, a pisada, todo o apoio dos pés dele no chão, para a gente encaminhar, se necessário, um uso de uma forma dele. Vocês viram bem como escolher bem o equipamento apropriado para a prática de atividade física é interessante? Vocês têm aqui o exemplo do Júlio. Então, fique conosco. Esporte urbano e o esporte que você pratica. Estamos na sala de cinésio fisioterapia com o fisioterapeuta Paulo. Paulo, conta para nós o que acontece aqui nessa sala. Na verdade, esse é o nosso grande diferencial para as outras clínicas. Essa sala que a gente tem aqui para fazer um trabalho de equilíbrio e fortalecimento muscular, que seria o que a cinesioterapia e a propriocepção fazem, né? Os pacientes que vêm para cá encaminhados para mim aqui são pacientes que já estão numa fase final de tratamento ou médio para fim, em que eles precisam ganhar ainda amplitude de movimento, fazer um reforço muscular, até fazer um trabalho para, às vezes o médico solicita que o paciente vá para uma academia e ele vem aqui direto para essa sala para fazer um trabalho de pré-academia, digamos assim. Faz um retreinamento para justamente encaminhar para a academia, para ele não sentir tanto essa de estar parado e sair direto para a academia. No caso aqui a gente tem um paciente que está fazendo um trabalho para membros inferiores, fortalecimento de quadríceps, adutores. Mais aqui ao lado a gente tem um trabalho já de ombro, que a gente consegue fazer aqui também. E aqui atrás, com esse paciente, a gente já está finalizando a aula dele, já fez aqui a aula que é de torno de 45 minutos a 1 hora, e a gente está já fazendo a fase de alongamento. Ele teve um problema de ombro, para ganhar justamente a amplitude de movimento que ainda lhe falta ainda, mas já começando a fazer aquele trabalho de fortalecimento, que é o que ele fez antes aqui. E eu acho que esse é o grande diferencial que nós, repetindo, né, que nós temos para as outras clínicas, que a gente consegue dar até o último momento do paciente voltar a ter as suas atividades de vida diária normal ou retornar ao esporte. A gente consegue reproduzir aqui nessa sala, que até a gente é um pouco grande, assim, bem afastada, justamente para fazer todo esse trabalho. Aqui também a gente tem as pranchas de propriocepção, que são as camas elásticas e aquelas de desequilíbrio. Mais ao lado ali a gente tem um balanço, que é justamente para a gente reproduzir o desequilíbrio no paciente, para ele justamente conseguir o seu equilíbrio. Então a gente faz trabalhos com os olhos fechados, de salto, corrida e entrada na cama elástica e saída, para reproduzir todos aqueles movimentos que ele possa ter na sua atividade, ou na rua, ou no esporte, a gente consegue reproduzir aqui. Então, se o paciente vai ter algum problema na sua volta ao esporte, ele vai ter aqui, a gente vai daqui a pouco voltar lá para a parte da fisioterapia convencional, e ele retornar aqui para ele já sair direto para as suas atividades de vida diária, ou retornar para o esporte. Ele retorna para o exercício recomendado pelo médico. Hoje é muito comum, antes da pessoa realizar a cirurgia, também, dependendo da cirurgia, que o médico pede que o paciente faça um determinado tipo de reforço. O que vocês fazem aqui é justamente deixá-lo apto a retornar para a atividade. Justamente, é o que se chama de pré-operatório, né? Isso aí, para lesões de joelho, principalmente, faz muita diferença na pós-recuperação, porque o paciente vem aqui, ele faz um trabalho que a gente chama de pré-operatório,
faz um fortalecimento muscular daquelas musculaturas que a gente pode mexer, digamos assim. Ele vai para a cirurgia e quando ele sai da cirurgia, ele não sai da cirurgia com tanta flacidez na musculatura, o tônus muscular não está tão baixo e a gente consegue encurtar o tempo de recuperação dele, da pós-cirurgia. Ok, muito obrigado, Paulo. Um abraço e bom trabalho para ti. Esporte Urbano está de volta. Quero agradecer a sua audiência e mandar um abraço para o Marcos Vinícius, que está sempre conosco aos domingos das 11h30 ao meio-dia aqui na TV Urbana. Lembre-se, você pode acessar o nosso site, participe da nossa interativa, mande as perguntas que você gostaria de saber do esporte que você pratica. Muito obrigado, bom domingo e até a próxima semana. Esporte Urbano, o esporte que você pratica.